Angelina é sua bandeira, nada poderia parar. Filha pela mão, aprendendo a tradição que a vida é lutar. Lutar pelo pão, cobrar do patrão, a melhor decisão. Lutar. Manhã de festa, alegria sem pressa, de quem tocou nada tinha um dia a lembrar. Um grito ecoar, turvando a visão, vinha do parque. Em volta em fumaça, tropel de cavalos do choque, gritos de ordem, tiro que ecoa. Angelina que cai, a filha assistindo a queda da mãe. Nunca mais seremos os mesmos, a bandeira virou mortalha. Angelina caída, os olhos sem vida, impunidade garantida. Angelina é sua bandeira, nada poderia parar. Filha pela mão, aprendendo a tradição que a vida é lutar. Lutar pelo pão, cobrar do patrão, a melhor decisão. Lutar. Manhã de festa, alegria sem pressa, de quem pouco ou nada tinha. Camaradas, companheiros, companheiras, quero em nome do Partido Comunista do Brasil, primeiro saudar cada um e cada uma de vocês que está aqui hoje, agradecer pela presença, pela disposição de, num feriado, estar aqui pela manhã, com uma motivação que para nós é muito grande, né? Muito histórica. Desde 94 a gente vem aqui fazer esta justa homenagem aos trabalhadores, às trabalhadoras que tombaram na linha do parque, para iniciar o nosso 1º de maio, que não é só festivo, sempre é de luta, mas quero saudar cada organização, cada entidade sindical, partidária, dos movimentos sociais que estão aqui conosco, entendendo que o momento é de união, né? Cada vez mais nós temos compreendido a necessidade da frente popular, da união do nosso campo progressista, e momentos simbólicos como este mostram a nossa capacidade de unir, de resistir, de transformar a sociedade e a realidade que a gente está vivendo. Eu vou passar para o companheiro Vitor, da executiva do PCdoB, que vai trazer um leve histórico deste dia, do porquê que nós estamos aqui, e a ideia é que seja bem sensato e um ato muito rápido, né? De fazer essa lembrança, de fazer essa homenagem, de abrir para os companheiros, para os camaradas que aqui estão, trazerem uma palavra de incentivo à luta das trabalhadoras e dos trabalhadores, e a gente também se liberar para poder comemorar, porque nem só de luta vive o homem, vive a mulher, a gente também precisa compartilhar esses momentos com a nossa família, dar uma descansada no corpo, na alma, mas, sobretudo, agradecer aqueles e aquelas que iniciaram esse trabalho, essa militância. Então, vou passar para o Vitor, por favor, para introduzir essa nossa primeira parte. Obrigado. Bom dia a todos. Pessoal, quando a gente vem hoje aqui, a gente não vem de graça. A gente vem relembrar a nossa história, a história dos trabalhadores. Esse pessoal que tombou aqui, tombou numa luta justa pelos seus direitos. Eles, aqui nesse dia, depois de uma dificuldade para poder fazer uma reunião para um churrasco no 1º de maio, digo dificuldade porque tu tinha que pedir autorização de polícia, de prefeitura, do próprio DOPS, que já existia aqui na época. Então, muitas dificuldades para ti conseguir fazer um churrasco, uma reunião de trabalhadores. Lá após o churrasco, alguns discursos, uns mais inflamados que outros, decidiram caminhar até a fechada ex-União Operária. Hoje a gente encontra ali o edifício burguês. E, só um parênteses nisso tudo, gostaria de lembrar que a gente estava pós-Segunda Guerra, em pleno Guerra Fria, onde a doutrina americana dizia que temos que acabar com o comunismo. Então, isso são coisas que nós estamos vendo aqui. Aqui
com a Tecelã Angelina Gonçalves, assassinada com um tiro na cabeça, com Euclides, com o Honório, com o... Poxa, com o Oswaldino Correia. Foram esses que morreram, mas muitos outros ficaram feridos. E eu traço esse paralelo dessa Guerra Fria, porque hoje nós enfrentamos o neoliberalismo. E todo mundo no movimento sindical aqui sabe a mão pesada que ele tem. Não fica assim explícito o neoliberalismo, mas ele é ele que está por trás das perdas salariais que a gente vem tendo, das perdas de direitos. E esse pessoal aqui lutava por direito. Lutava para ter uma associação aberta que cuidava dos seus filhos, que orientava trabalhadores, que pode-se dizer que foi berço de vários sindicatos. Sindicatos que hoje estão aqui presentes. Cito o Sindicato dos Marítimos, foi que foi criado dentro da União Operária. Assim como o dos Pedreiros, embora não estando aqui hoje, mas foi criado dentro da União Operária, o da alimentação e outros. Então, nesse contexto, eu trago para a gente refletir essa nossa luta, que a luta deles não acabou, nós somos a continuação, e não podemos deixar morrer a memória deles e nem o porquê que eles lutaram. Dizendo isso, eu termino a minha fala e peço para o Alexandre falar alguma coisa também. Então, um bom dia para todos os companheiros. Quero saudar aqui os companheiros do PV também, companheira do Partido dos Trabalhadores, a Maria, mas especialmente aos companheiros do PCdoB e a sua direção, que anualmente nos possibilita, através desse convite, a nossa presença nesse espaço, defendermos uma memória, um legado e, ao mesmo tempo, nos desafiar a também fazer uma reflexão sobre o presente. Com relação à União Operária, ela não foi fechada por acaso. Foi colocado de forma muito precisa pelo Vitor o fato de que a União Operária era um espaço de conhecimento, de acesso à cultura, de acesso a informações e à formação propriamente dita. Então, quero resgatar na memória que o meu avô foi professor na União Operária também. Isso lá antes da década de 50. Então, já é falecido, enfim, há muito tempo. Mas a história da classe trabalhadora passou pela luta também pela preservação da União Operária. Por isso que nos dias de hoje a gente tem que fortalecer as entidades de trabalhadores que estejam unidas em torno de centrais, em torno de intersindical, para que não se coloquem sozinhos, porque o outro lado está sempre muito articulado e organizado. E o que a gente tem visto ao longo desses anos todos é que essa organização, a gente está sempre lutando contra a questão da concentração de renda que cada vez aumenta mais no mundo. E hoje, como também foi muito bem colocado, com grandes desafios. Por quê? Porque nós, aqui mesmo no nosso país, nós perdemos direitos. A reforma trabalhista, tão comemorada pelo setor empresarial, ela trouxe diminuição de renda, diminuição de direitos da classe trabalhadora. Então, a gente nunca pode perder de vista que a disputa é sim entre capital e trabalho. A disputa hoje nos desafia ainda mais porque nós vimos sim a extrema-direita, o fascismo crescendo. Então nós temos que nos fortalecer naquela luta, ninguém solta a mão de ninguém, para a gente fazer frente e derrotar os fascistas, derrotar esses todos que estão aí nessa linha de exclusão de direitos, dentro da lógica de que o mundo é para poucos e a miséria é para muitos. Então, nós temos que estar firmes nessa luta. Parabenizo mais uma vez o PCdoB por nos convidar, agradecer e nos convidar para a gente preservar essa memória, porque essa memória ela está presente até hoje, porque a luta ela nos desafia dia a dia. Então, parabéns, obrigado pelo convite mesmo, me sinto honrado em estar aqui.
Então, companheiro Alexandre, hoje deputado federal, mas que sempre nos acompanhou neste espaço, demarcando a importância desta homenagem, mas, sobretudo, né, não só da homenagem, mas da organização das nossas entidades em prol da luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, queria abrir aqui, colocar à disposição para os companheiros, para as camaradas, para todos que aqui estão, para que possam trazer uma reflexão, para que possam trazer palavras de incentivo, entendendo que esta homenagem ela não olha só para trás, mas ela olha o caminho que nós temos que construir daqui para frente. Hoje, com o Executivo Municipal, com o representante da cidade, no governo estadual, com o representante do governo federal, nós temos a possibilidade de construir políticas concretas de valorização dos nossos trabalhadores e das nossas trabalhadoras. Precisamos nos irmanar cada vez mais, nos unificar, entender a importância de compormos uns os atos dos outros, né, das outras entidades, dos outros siglas partidárias. Precisamos nos unir, mais uma vez, em prol das nossas pautas trabalhistas, sociais, dos nossos movimentos, entendendo que a luta de Angelina, de Euclides, de Honório, de Oswaldino, é a mesma, como disse o Vitor, que hoje nos motiva a sair para a rua, que hoje mantém os nossos sindicatos abertos. É contra a precarização, é contra a exploração, é contra a perda de direitos. Hoje, mais do que nunca, nós discutimos, Alexandre, no Congresso Federal, a diminuição da carga horária de trabalho sem diminuir a remuneração do trabalhador. É o fim da escala 6x1, nós entendemos que é sobre-humano, é impossível o ser humano conseguir trabalhar tanto ao ponto de que um dia de descanso seja suficiente para lhe devolver as forças necessárias para viver. Essa escala que acaba com o convívio familiar, que adoece o corpo do trabalhador e da trabalhadora. É sobre isso que nós estamos falando aqui, que Angelina lá atrás já defendia neste momento em que tomba na linha do parque. Esses são os direitos que nós ainda estamos discutindo. A igualdade salarial de homens e mulheres. Ainda é essa a nossa luta na atualidade. Em pleno século XXI, nós ainda temos mulheres recebendo, e a Maria pode colocar aqui muito melhor do que eu, a desvantagem e a diferença salarial que nós ainda temos, assim como temos também entre pessoas negras na mesma função, no mesmo cargo. Só em 2024 nós tivemos mais de 2.000 pessoas resgatadas do trabalho análogo à escravidão no Brasil. A maioria da população nos postos de trabalho informal é da comunidade negra. A comunidade negra ainda recebe 61% a menos do que a comunidade não negra nos postos de trabalho. Então é essa desigualdade que nos motiva, que nos coloca aqui na manhã de um feriado para refletir, para comemorar, mas para se organizar. Seja pela intersindical, seja pelos sindicatos que ainda estão, cada um nas suas pautas, mas que a gente possa enxergar aquilo que nos une, sobretudo as pautas que nos unem. O avanço do fascismo, do neoliberalismo, isso para nós é mais do que um sinal de alerta. Os nossos já estão sentindo no corpo e nos trabalhos, né, nos postos de trabalho, o que esse avanço representa para a nossa categoria. O STF está discutindo a pejotização. Nada mais é que uma artimanha para fugir da CLT, para fugir dos direitos trabalhistas. Então a gente precisa fazer essas reflexões, seja nos sindicatos ou nos movimentos sociais, convidar para rodas de conversa, entender qual é o trabalho que a gente espera para a nossa sociedade, qual é a cidade que nós queremos construir para os nossos, para a nossa família. Então é isso, camaradas. Fiz essa fala só para motivar que demais também possam trazer contribuições. O deputado Alexandre tem um compromisso, agora justificou, vai acompanhar a procissão que sempre acompanha anualmente, agradeço por estar aqui conosco, mas fica aberto para que cada um possa trazer uma contribuição, camaradas do PV, dos demais partidos, dos sindicatos. Para finalizar, eu vou fazer depois a leitura do poema da Lila Ripoll, que vai falar sobre o 1º de maio, é dividido em 3 grandes poemas, vou tentar dar uma reduzida, mas eu acho que é isso, para nos motivar, para nos organizar, para nos incentivar nas lutas que se avizinham, que já estão aí pedindo a nossa disposição. Vou começar já por aqui, por favor. Bom dia a todos, primeiramente, camaradas, companheiros, nossas lideranças aqui, o nosso deputado Vicente Maia. Uma data muito importante para todos nós, porque Partido dos Trabalhadores, PV, PCdoB, nós fazemos parte da Federação da Esperança,
Você não esquece, há 4 anos atrás mudou o governo do país, né? Quanta gente passou comendo comida da lata do lixo na rua, passando desigualdades sociais, frio, fome, coisas assim que a gente tem. A única ferramenta que a gente tem para poder mexer na nossa vida é a política. Então é através dela que a gente tem que poder nos unir, como falou o Alexandre, como está falando o Schneider também. Se a gente não se unir e não poder reverter o que está acontecendo, a direita pode tomar conta e aí futuramente vamos começar a pagar muito caro por isso. Homenagear essas pessoas, grandes exemplos para nós. Estamos falando aqui que numa época de ditadura, um momento muito difícil, eles não baixaram a cabeça, foram para a rua e lutaram para os seus direitos, e que hoje também nos deixa aqui uma ótima lembrança. Como nós somos de esquerda, a gente sempre procura fazer o que? O melhor para o nosso povo. Isso é obrigação de político, obrigação de ser humano, de homem, e independente de todas as religiões, que eu digo respeito a todas, eu sou católico, e uma pessoa que fala em Deus tem que amar o próximo, em primeiro lugar. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos os companheiros, companheiras. E vamos em frente, vamos seguir sempre lutando pelo nosso povo e pelos trabalhadores. Obrigado a todos aí. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos aí. A gente já se conhece há muito tempo. O que eu acho que nós somos hoje o presente que vem dessa história. Porque hoje nós temos quem governa a cidade, somos nós, a esquerda. Então, o que nós precisamos fazer, no meu entendimento? A unidade que a gente está buscando. Por exemplo, o movimento sindical está cada vez se unindo mais, porque nós estamos perdendo muito direito. E se nós não estivermos unidos, eles vão acabar com nós. Então, essa construção que a gente faz através da CTB, através do movimento sindical, para manter o nosso emprego, para manter a nossa dignidade de salário, é o que vai fazer uma construção mais justa. Porque se a gente ficar na rua e não tiver unidade, vai acontecer como vocês viram passar agora, os caras à direita, que eu nunca tinha visto na minha vida, os caras passar gritando dessa forma aí, e com orgulho de dizer que são da direita, porque são os medíocres. São os pobres medíocres, porque estão nos tirando direito deles também, e eles estão batendo palma. Então cabe para nós ter a unidade, trazer os trabalhadores aqui. A gente está com algumas lideranças, mas o ano que vem nós temos que estar com a base lotada aqui, para mostrar a nossa unidade de que nós queremos a transformação do país como a gente está fazendo. Se nós não estivermos unidos, não só nós eleger o Lula, nós temos que começar a pensar que nós temos que botar deputados e senadores de esquerda. Nós não temos governo. Temos refeição que nos usa, pega o dinheiro do Estado e quer acabar com nós. Então, se nós não tivermos unidade, não só para eleger o Lula, mas eleger candidatos de esquerda, da classe trabalhadora, que entendam o nosso interesse, eles vão acabar com nós. Nós temos 100 e poucos deputados, inclusive um deles está aqui, que é o Alexandre, que nos representa, mas são uma minoria. Não consegue eco nas palavras. Então nós temos que replicar 10 Alexandre, 10 Dayana Santos, para estar lá no parlamento para nos defender nossos interesses. Porque todos nós estamos perdendo. Cada vez que eles mexem na CLT, é um direito a menos para nós. O que vai ser dos nossos filhos? Nós temos que começar a pensar na construção de futuro como eles pensaram na década de 50. E hoje a gente teve alguns aumentos por causa dessas lutas, desses trabalhadores aí. E hoje cabe a nós fazer essa transformação. Obrigado, pessoal. Vai falar? O coletivo Sorriso Independente, coletivado no Campo da Lagoa. Nós estamos fazendo agora um trabalho de resgate sobre o crime dramático da área, digitalizando as peças e ensinando elas para que elas não sejam reverberadas como as peças foram feitas para denunciar. É também que a música foi feito, utilizado como uma ferramenta pedagógica, educativa de todos os trabalhadores do século passado de Rio Grande, para que a gente consiga fazer hoje o que muito se perdeu. Eu queria te dizer que eu também estava com o poema aberto, e sincronia. Eu queria me oferecer, se tu me permite, ler a parte da terceira estrofe no amanhã, quando começar a ler o poema da Lila Ripoll, a parte do amanhã eu gostaria de assumir. Tá bem, então muito obrigada.
Então, meu bom dia a todas as pessoas aqui presentes, camaradas, companheiros de caminhada. Reforçar, né, sempre a lembrança daquilo que esta cidade representa e representou na unidade, no trabalho, na luta, porque é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Eu comentava com o Vitor, no meu trabalho da graduação de História, e eu falei sobre a Guaraciaba. A Guaraciaba, no dia 3 daquele ano de 1950, na Câmara, ela fez um discurso, porque ela acompanhou, ela viu o que aconteceu aqui. Né? Então, essa memória, né, que é preciso que esteja a conhecimento de todos e todas nós, para que a gente reproduza e demonstre cada vez mais a necessidade de a gente estar unificado. Né? Todos esses problemas que foram apresentados aqui começaram a ter, o fato, inclusive, né, do cara passar e se sentindo à vontade para fazer o que fez, é um troço que está tomando conta, né, seja da mídia impressa, seja na mídia da internet, enfim. É algo que começou a partir do golpe que a Dilma sofreu. Tá? O Temer deu o golpe, os 4 anos do Bolsonaro detonaram com esse país, e o nosso trabalho é a recuperação disso, inclusive da mentalidade de cada um e cada uma de nós, para lutar contra essa barbárie que está posta. Porque ela está posta e ela está aqui em Rio Grande também. Né? Nós estamos vivendo, eu não me lembro nunca de ter vivido uma troca de governos no nível que a gente está vivendo agora. O que a companheira Darlene tem sofrido no dia a dia é uma coisa desmedida de violência política de gênero. Né? Aí vão dizer assim, lá vem a Maria com essa história dos mimimi das mulheres. Mas é isso. A luta das mulheres é fundamental. E nós vamos precisar sempre que os homens se somem na luta das mulheres. Né? Então é isso. Estou aqui hoje representando o Partido dos Trabalhadores. A Mariana não conseguiu estar aqui por outras razões e me pediu que fizesse isso. Né? E a gente tem estado aí, né? Quando eu chegava, eu me dizia, ajudou a fundar a Intersindical. Ajudamos a fundar a Intersindical pelo sindicato, pela Aptafurg, né? E foi um período muito rico, porque houve uma mistura concreta, né, dos vários fazeres que essa cidade tem, dos vários trabalhos, trabalhadores e trabalhadoras. Não foi fácil, mas foi riquíssimo aquele momento. Né? Então é só reforçar a importância da unidade, né? Com todo o direito das divergências, mas que esse debate das divergências ele se dê de forma qualificada, né? Sem ofensas. E é isso, gente. Pode deixar. Tá bom. Bom dia a todos. Também quero deixar umas palavras aqui, agradecer a cada trabalhador dessa cidade, a cada trabalhador que está aqui, a cada gari, a cada funcionário público, a todos os trabalhadores que constroem a nossa cidade dia a dia. Então, hoje eu estou representando aqui também meu pai, que esteve presente, meu tio, Walter Guimarães, que esteve presente nessa caminhada, junto à Angelina Gonçalves. Ontem eu falei com uma senhora que o pai dela também era do Partido Comunista, que ajudou a fundar, né? Que já não é mais vivo, mas o tio Oswaldo Ávila, que também foi preso pela ditadura militar em 64. Então, veio esses representantes, Angelina nos representa como mulher, né? Como mulher que não tinha oportunidade de só podia estar numa fábrica, ela não podia ter oportunidade da educação, então o trabalhador, né, não podia ter essa oportunidade dos seus direitos. Então esse pessoal veio para abrir esses caminhos. O Daniel conhece meu pai, conheceu meu pai, meu tio, Walter. Um dia ele disse para um companheiro do PT, Walter Guimarães, quando foi solto, ele disse, na praça, ele estava sentado com esse camarada e disse, eu não existo mais. Aqui só está meu corpo.
né? Eu fui para outro patamar que ninguém reconhece, que ninguém vê, né? Aqui é só o meu corpo sentado. Não existe mais meu corpo, mas vou deixar esse legado, esse caminho. E menos de 6 meses ele faleceu. Isso quando ele foi solto, né? Passou muito tempo dentro de uma prisão sendo torturado, né? Mas não entregou camaradas e foi até o fim. Então hoje, com certeza, quando eu nem consegui ver aquele filme, ainda estou aqui, porque a lembrança vai vir toda, né? Eu não participei dessa ditadura, mas senti na família, né? Até participei porque eu estava nascendo. né? Então não foi fácil para minha mãe, não foi fácil para o meu pai, não foi fácil para a família nenhuma, né? Principalmente para o pai, para o Vladimir Guimarães, onde a mãe dele estava presente, né? E foi torturada, né? Então, aí ela morrendo também, seguida, quando eles eram menores, né? Aí veio a ditadura militar, 64, onde arrancou o Vladimir de dentro de uma escola, dizendo, pode vir, ele sendo uma criança, sem um direito, né? Sem os direitos das crianças, os militares falaram, pode vir que teu pai está sendo preso nesse momento, e tu tem que acompanhar. Era crueldade, como estamos vivendo hoje também, né? Então, aqui deixo as minhas palavras em homenagem a esse dia tão especial. Bom dia a todas e todos aqui presentes. Nós do CPS Sindicato, do 6º Núcleo aqui de Rio Grande, a gente se solidariza também com esse momento, porque é um momento de todos nós. E fica uma reflexão, até dando uma continuidade que a colega acabou de falar, em termos de educação. Tudo passa pela educação, todos nós passamos pela educação. A escola é a nossa segunda família, vamos dizer assim, né? Depois da nossa família vem a família da escola. Lembrando todos aqueles trabalhadores que não tiveram a oportunidade de estudar, de se informar, de saber, de repente, dos seus direitos através da lei, que lhes foi tirada nesse golpe de 64. Se nós não soubermos a nossa história, né, Maria? Se não soubermos a nossa história do que passou, a gente tende a repetir essa história novamente. E, assim, ó, me assusta a reação das pessoas, por exemplo, hoje, né, gritando aqueles desaforos todos, sem se reconhecer que também é um trabalhador, né, que está dando tiro no próprio pé, como a gente diz assim. Então, nós queremos lembrar esta parte também na nossa sociedade, que sem esse estudo, sem essa informação, a gente acaba ficando cego e se vê como pessoas, de repente, somente partidárias ou religiosas, né? E a questão que eu trago aqui também, religiosamente falando, que infelizmente, né, isso independente da religião que as pessoas aqui tenham, a gente sabe que a extrema-direita, a direita,
lá está sendo formada também por esse bloco evangelista. E através das igrejas estão levando o nosso povo a pensar e agir como eles, em nome de um Deus falso. Eu chamo assim, o nome de um Deus falso. Tá? E a nossa educação sendo cada vez mais precária, os nossos trabalhadores estão doentes, literalmente falando, adoecendo. Não temos pessoal suficiente nas escolas para poder fazer um trabalho que o nosso aluno, né, merece. Estamos sendo perseguidos e massacrados por esse governo estadual que aí está, o governo Leite, que está nos tirando todos os direitos, colocando, em vez de fazer concurso público, cada vez mais as pessoas estão sendo contratadas para fazer o trabalho, que é uma forma, né, de manter as pessoas de boca calada, ou tu trabalha assim, ou tu perde o emprego. E também já está acontecendo, claro, é aquela coisa, né? Eu já sou aposentada e estou fora das escolas, assim, para saber bem a realidade. Mas ontem eu fui fazer uma propaganda nossa lá do Coletivo da Igualdade Racial, que nós temos no sindicato, e fiquei pasma de ver, assim, que além de serem contratos, são contratos terceirizados, ou seja, empresas particulares trabalhando lá, dentro das nossas escolas públicas, que é um passo para a privatização. E nós estamos combatendo ferrenhamente isso no nosso sindicato, tá? Não só isso, mas as demais pautas, vocês até já falaram aí, a escala 6x1 e tal, tá? Defesa salarial e tudo mais, e também defesa do nosso IP, saúde, porque o nosso povo está cada vez mais doente, né? E um olhar mais especial para essa parte da população que muitas vezes é esquecida. A classe ação, né? Dos professores, funcionários, né? E as nossas escolas aí sendo sucateadas. A gente sabe de tudo isso e trazemos essa realidade também na luta, como disse o nosso colega do Partido Verde. A gente tem que se unir, realmente, para não deixar essas pessoas da ultradireita tomarem novamente o poder, porque vai voltar e voltar bem mais ferrenho ainda, acredito eu, né? Porque eles vêm com todo o ódio para cima, e a gente não pode deixar isso. Outra coisa da questão da educação, peço encarecidamente a todos que tiverem alguma coisa dessa história para nos contar e a gente poder passar isso para os nossos alunos na sala de aula. Essa história não pode ser esquecida, esse monumento, aqui a fábrica, isso é histórico e que nos dá força para continuar. Essa história não pode ficar esquecida. Então fica aqui um apelo da educação para que isso seja trazido mais à tona, essa história, tá? Que a gente consiga aí reunir os escritos que já tem, fotografias e tal. Eu sei que o colega ali já está montando um documentário, né? Tá? Que a gente não pode esquecer essas histórias, tá? Principalmente nós trazemos presente, quer queiramos ou não, né? A luta da mulher está sempre, a gente torna a dizer que nos lugares de poder a mulher precisa aparecer bem mais. E não só aparecer, né? E aí vai um pedido para todos nós, né? Eu também tenho, mas que estão na frente dos partidos, olharem mais para essas mulheres, tá? Olharem também para a nossa população negra, que na hora da campanha partidária, que possa também estar tendo um olhar sobre esses candidatos e candidatas negros que nós temos aqui na nossa cidade. Muito obrigada.
Bom dia a todos e a todas. Hoje é um dia que nos representa, que é o Dia dos Trabalhadores, mas quero dizer que esses 4 camaradas que estão aqui foram levantar a bandeira pela nossa luta, pelo nosso trabalho, pela nossa dignidade, e nós temos que valorizar. Nesse momento a gente está fazendo isso, mas temos que se unir, como falou vários companheiros aqui, temos que se unir cada vez mais, porque se nós não se unirmos, o capitalismo nos come cada dia que passa, o capitalismo nos come. Principalmente a mídia, que trabalha todos os dias contra nós, contra todos os partidos de esquerda, as igrejas estão totalmente encarregadas de trabalhar para eles, para a ultradireita. Então nós estamos cada dia mais saqueados dos nossos direitos, mostra isso, que nós, independente de qual partido da esquerda, mas nós temos que dar a mão, temos que estar unidos e mais do que nunca, pessoal, nunca deixar essa história morrer, porque nos representa sempre e sempre vai nos representar, que é esses camaradas que levantaram a bandeira, tiveram coragem na ditadura de levantar a bandeira e nos representar. Então nós temos que dar essa continuidade, porque nós temos todos os dias, tem nos tirado os nossos direitos. Então a união nossa é necessária. Obrigado. Obrigado por vocês também estar aqui. Bom dia, pessoal. Quero fazer uma fala bem breve, tá? Sobre Angelina, Oswaldino, Euclides e Honório. Eu quero lembrar todos aqui que eles foram brutalmente assassinados em 1º de maio de 1950, num manifesto que era em prol dos trabalhadores, que nos dava o direito de nos sindicalizar, numa época que os sindicatos eram fechados, porque eram liderados por quem era da esquerda, numa época pós-guerra, numa época em que a extrema-direita, assim como hoje, e a gente pôde ver e presenciar, se articulava brutalmente e covardemente. Eles são sorrateiros. Que nós não nos esqueçamos que Angelina tombou com a filha nos braços, protegendo Shirley de 10 anos e protegendo a bandeira nacional que ela carregava e que foi covardemente arrancada de suas mãos. Que o poder operário, a força operária era majoritariamente feminina e ainda assim não existiam lideranças femininas, mas Angelina era resistência, Angelina era militante, era de esquerda, era comunista e Angelina morreu e tombou pela nossa luta. E que a gente possa então lembrar e resistir, pessoal dos sindicatos, pessoal, todas as lideranças aqui presentes, que a gente possa lembrar a nossa juventude de quem foi Angelina e que o extremo sul do Rio Grande do Sul, um estado que é dito de direita, mas aqui ainda sobrevive um coração que pulsa pela democracia, pela liberdade dos nossos direitos, pela igualdade de gênero e pelo direito dos trabalhadores. Então que a gente não se esqueça que a Angelina morreu não só num manifesto, mas também como um símbolo de que a força feminina e de que o poder junto da esquerda e de todos os trabalhadores faz sim a diferença, porque não é à toa que Rio Grande continua sendo uma cidade de democráticos, uma cidade de esquerda, e ainda estamos construindo um governo que tende a nos dar liberdade de expressão e o que a gente espera, né? O que a gente espera da Darlene como mulher, que a Darlene nos dê direito, nos dê autonomia e nos dê fala dentro desse governo. E é isso, pessoal, e viva a Angelina e todos os nossos companheiros. Camaradas, já para se encaminhar para a finalização do nosso ato, fica cada vez mais perceptível a necessidade de um trabalho de consciência de classe do corpo dos trabalhadores e das trabalhadoras rio-grandinos. A gente presenciou aqui hoje inúmeras pessoas que sobrevivem vendendo a sua mão de obra, mas que não se enxergam como trabalhadores porque são Ubers. O sistema diz que ele é empresário, que ele é autônomo, que ele não tem patrão, e ele, sem essa consciência, não se enxerga como um trabalhador, como uma trabalhadora. E aí aqui
tenta nos desqualificar, tenta nos xingar, tenta nos, de alguma forma, reprimir, uma manifestação que visa tão somente ressaltar aqueles e aquelas que iniciaram e que deram sequência ao trabalho da luta por direitos trabalhistas. Então, independente de sigla partidária, o que nós fazemos aqui com responsabilidade é a justa homenagem a quem veio antes de nós e entender a necessidade de dar sequência, mesmo no século XXI, a todas essas lutas. Não quero me demorar muito, já são 10h30, mas eu acho que a nossa poetisa comunista, Lila Ripoll, consegue traduzir essa história e contar essa história com palavras muito melhores do que a minha, que aqui tentei colocar. É um pouco longo, eu vou tentar dar um ritmo um pouco mais acelerado, mas eu não sei fazer recortes de poesia, eu acho que descontextualiza e joga a arte toda fora. Então eu vou tentar trazer aqui para a gente escutar a memória que já foi posta aqui com outras palavras, da importância desse 1º de maio, da luta histórica dos trabalhadores e das trabalhadoras sob a escrita de Lila Ripoll, nossa poetisa comunista e apaixonada. E aí ela começa assim o festejo, que é o primeiro poema. Foi no 1º de maio, na cidade de Rio Grande, o céu estava sem nuvens, o mês das flores nascia, o vento lembrava das flores no perfume que trazia. O povo reuniu-se em festa, pois a festa era do povo. Crianças, homens, mulheres, o povo unido cantava. O povo simples da rua, comovido, se abraçava. O mês das flores nascia e o vento lembrava as flores no perfume que trazia. Foi num 1º de maio de pensamento profundo, uni-vos, ó proletários, ó povos de todo o mundo. Unido estava em Rio Grande, o povo simples cantando. No peito de cada homem, uma esperança se abria. Em qualquer parte do mundo, uma estrela respondia. Era 1º de maio, dia da festa do mundo. O velho parque esquecido tinha um ar claro e risonho. Germinava no seu peito o calor de um novo sonho. Misturavam-se cantigas, frases, risos, alegrias. No peito de cada homem, um clarão aparecia. Surgiam jogos e prendas, hinos subiam ao ar. Em cada grupo, uma história. Alguém queria contar. A tecelã Angelina, viva e alegre, cantava. Réquia, o líder operário, ria e confraternizava. Era 1º de maio, dia de festa do mundo. Foi quando a voz calma e séria, no velho parque, vibrou. E um convite ao viçareiro, o povo unido escutou. Amigos, a rua é larga, unidos vamos partir. A nossa união operária, nós hoje vamos abrir. No peito de cada homem, um clarão aparecia. Em qualquer parte do mundo, uma estrela respondia. A casa de nossa classe, fechada por que razão? Amigos, vamos à rua e as portas se abrirão. A onda humana agitou-se, cresceu em intensidade. Em coro, as vozes subiram, clamando por liberdade. A rua sem medo, unidos vamos marchar. Foi como se uma rajada de vento encrespasse o mar. Sem demora, a passeata organizou-se, rompeu-se a indecisão. Um sopro audaz passava em cada rosto, onde os olhos falavam com estrelas na densa escuridão. Espontâneas, as filas se formaram e ergueram-se a cantar. Nas mãos erguidas, lenços tremularam, impacientes também para avançar. Quem vai na frente? Quem? Disseram vozes. E 3 vultos surgiram, decididos. Eram pedreiros uns, outros operários. Réquia, Oswaldino, Honório, Euclides Pinto. E também Angelina, a tecelã. E a passeata iniciou-se. Adiante, amigos! Avancemos sem medo! A rua é nossa. Ouviu-se a voz sonoramente clara, indicando o caminho a percorrer. Decididos, os passos ritmados marcaram os primeiros movimentos. Punhos fechados, lenços agitados, e o vento acompanha o movimento da marcha triunfante. A bandeira na frente, companheiros,
e Angelina surgia, erguida, fina, tocada pela luz da tarde mansa, como um vivo estandarte a caminhar. Os passos ritmados batiam sem cessar. Viva a classe operária! Salve! Viva! Era coro das vozes a clamar. Como um pássaro verde, muito verde, a bandeira voava, revoava, por sobre o mar humano a se espraiar. Flutuavam lenços, mãos gesticulavam, vozes subiam animando a marcha, e as filas andavam sem parar. A união já estava quase a aparecer, e os punhos se fechavam. Um sopro audaz passava em cada rosto, onde os olhos brilhavam. Viva a união, companheiros! Viva o povo! E a voz interrompeu seu entusiasmo, e um silêncio caiu inesperado. E logo, uma palavra subiu clara, atravessando homens e mulheres como um fino punhal. A polícia, companheiros! E houve um leve arquejar, e alguém falou: avançar, companheiros, avançar! Era Réquia investido, desarmado, e a onda contida transbordou. A massa resistente, rebelde, indomável, erguendo muralhas de peitos e braços, as frias espadas aos altos fuzis. A rua tranquila, tão cheia de cantos, encheu-se de cinza, de sangue e de pó. O povo resiste e os tiros aumentam. Protestam as vozes num vivo clamor. Respondem espadas, fuzis apontados, fuzis metralhando. A massa recua, retorna e avança, como num novo vigor. Na rua estendidos, Euclides e Honório, e mais Oswaldino fecharam seus olhos. Seus lábios calaram. As vagas aumentam de ódio incontido, e há novos protestos do povo ferido. Alguém arrebata das mãos de Angelina a verde bandeira que ondula no ar. Os tiros procuram os peitos de Réquia, e os tiros ficaram no peito a morar. Os olhos dos homens refletem angústia, revelam paixão. Ferido está Réquia, e há sangue no chão. Ninguém junto ao leme, ninguém no comando. Vermelhas papoulas matizam o chão. O rosto em tormento, cabelos ao vento, retorna Angelina, mais alta e mais fina. A nossa bandeira nas mãos da polícia, e a luta regressa com febre no olhar. Os braços erguidos subiam, caíam, e meio a outros braços o mastro a arrastar. E as mãos vitoriosas, num breve momento, retorna a bandeira batida de vento. Um frio estampido correu pelo espaço. A rua vibrou. Vacila a bandeira, vacila Angelina, e a flor do seu corpo na rua tombou. Lila Ripoll, 1954. Amanhã. Morreram. Quem disse se vivos estão? Não morre a semente lançada na terra, os frutos virão. Morreram? Quem disse se vivos estão? As flores de hoje darão novos frutos, meus olhos verão. Num dia tão certo, tão claro, tão perto, verei pelas ruas o povo ondulando, marchando a cantar. Nas mãos estandartes, a febre nos olhos, nos lábios palavras de claro sentido, poder popular. Figuras do povo nos grandes cartazes, Euclides e Réquia, Honório e Angelina. Que grande emoção! As flores caindo das altas janelas, floridas também, e as palmas ecoando no meu coração. O nome de Prestes, num ritmo exato, por todos cantado, sonoro, sem manchas, na tarde a vibrar. As flâmulas altas, de cores variadas, nos mastros subindo, descendo, ondulando e o vento a girar. Mistura de vozes, de velhos, crianças, de homens e mulheres, do povo nas ruas, do povo a cantar. A grande alegria caindo dos olhos, das vozes das flores,
do dia sem nuvens, poder popular. Num dia tão perto, tão claro, tão certo, meus olhos verão. Não morre a semente lançada na terra, os frutos virão. Salve Lila Ripoll, salve todos os trabalhadores. Camaradas, encerramos o nosso ato. Quero mais uma vez agradecer a presença de todas e todos, dos sindicatos, dos partidos, dos movimentos, das entidades de classe, colocar o Partido Comunista do Brasil à disposição, colocar a Federação Brasil da Esperança à disposição de todas e todos, dos seus movimentos internos, das rodas de conversa, das formações político-partidárias. Estamos à disposição para sermos utilizados, para ajudar na consciência de classe, na mobilização, nas pautas de cada sindicato ou de cada categoria. Brasil da Esperança é a federação que unifica o PT, o PCdoB, o PV, mas que se soma a outras forças e a outras siglas para construir o Rio Grande que nós queremos, o Brasil que nós queremos. Inspirados na luta dos nossos camaradas e das nossas camaradas, seguimos juntos, seguimos irmanados, todos e todas num só propósito, que é a classe operária, é a classe trabalhista, as trabalhadoras e os trabalhadores. Então, viva o 1º de maio combativo, viva os mártires da linha do parque, viva a classe trabalhadora brasileira, viva o povo brasileiro e viva o socialismo, camaradas! Viva! Vamos fazer uma foto aqui, vamos juntar para... Isso. Entendeu? É para isso que a gente está aqui hoje, para homenagear os colegas aí que deram pontapé inicial na história, né? Então eu deixo bem claro aqui, para que o mal sobreviva, os bons têm que apenas ficar calados. E não se calem, gente. Não se calem em nenhum momento. É só isso aí que eu queria falar. Viva as trabalhadoras e os trabalhadores! Vamos fazer uma foto, camaradas. Vamos juntar aqui, registrar o nosso... Prova quente brasileira, Lourival, civil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Fala isso pra criança sem mãe, fala isso pra viúva sem teto, fala isso pro doente sem remédio, pro coitado sem pão, pro empregado sem razão. Conta isso mudando a história. Pinta canalhas como heróis cheios de glória, desenha a luta como se fosse besteira, enrola a vítima morta na bandeira, faz a filha sumir na poeira, leva o idoso e consome até o osso, apaga a história de cada memória. A brava gente ainda existe, está aqui, apesar de tudo que tentaram nos fazer. Teu povo pátria se recusa a morrer. Algo melhor ainda vai ter que acontecer, ou deixar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Deixar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Ou morrer pelo Brasil. Fala isso pra criança sem mãe, fala isso pra viúva sem teto, fala isso pro doente sem remédio, pro coitado sem pão, pro empregado sem razão. Conta isso mudando a história. Pinta canalhas como heróis cheios de glória, desenha a luta como se fosse besteira, enrola a vítima morta na bandeira, faz a filha sumir na poeira, leva o idoso e consome até o osso, apaga a história de cada memória.
A brava gente ainda existe, está aqui. Apesar de tudo que tentaram.